Invencível pode até parecer só mais uma animação de super-heróis, mas basta alguns minutinhos para você perceber que aqui o buraco é muito mais embaixo. Sangue, traições, manipulações e mortes brutais fazem parte da rotina desses personagens, que muitas vezes estão longe de serem heróis de verdade no sentido tradicional da palavra. Mas e se imaginarmos que tudo isso aqui estaria ocorrendo em solo brasileiro? Quais crimes esses vilões teriam cometidos? E quem receberia a maior pena entre eles? Hoje, vamos abrir um dossiê completo dos crimes cometidos pelos vilões de Invencível. E eu te garanto, tem gente aqui que sairia direto da base da GDA para uma cela de segurança máxima aqui no Brasil. Bom, assim que começa a série, somos apresentados àqueles que seriam vilões importantíssimos para o decorrer dela. Era pra gente estar lá dentro. Eu não devia ter confiado nos cálculos mal feitos de um clone. Logo no primeiro episódio, vemos os gêmeos Mauler executando um ataque frontal à casa presidencial, invadindo o local com armas de fogo em punho. Essa conduta configura o crime de violação de domicílio qualificado, artigo 150, agravada por dois qualificadores importantes: o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas, já que eles agiram em dupla e de forma totalmente organizada. Revigorante. Faz até cócega. Eu prefiro um calibre mais pesado. Com essas circunstâncias, o crime passa a ser tratado com maior severidade, elevando a pena de detenção simples para reclusão de 1 a 4 anos. Além disso, a posse do armamento durante a invasão pode ensejar imputações específicas pelo Estatuto do Desarmamento, com penas que variam de 3 a 6 anos caso a arma seja de uso restrito. Além da invasão armada, os gêmeos Mauler agravam ainda mais sua conduta ao destruírem parte da Casa Branca e causarem danos em áreas da cidade, colocando diversas vidas e pessoas em risco. Nesse contexto, além do crime já mencionado antes, os irmãos também incorrem no crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, que trata da destruição ou inutilização do bem público. A pena pode variar de reclusão de 6 meses a 3 anos. Em seguida, mesmo já sob custódia, um dos gêmeos Mauler demonstra total desprezo pela autoridade e pela integridade física alheia. Ele então agarra o braço de um dos oficiais por uma abertura na porta da cela e agride com tamanha brutalidade, o que faz com que ele desmaie. Merda. Foi mal, Pete. Nessa conduta, configura-se o crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 129, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Como? Tá na cara. Por ser o indivíduo original, meu intelecto não foi diluído pelo processo de clonagem que criou você. Para com isso e abre logo. A fuga dos gêmeos Mauler da prisão, utilizando o braço do policial desacordado para abrir a cela, configura o crime previsto no artigo 352 do Código Penal, que trata da evasão mediante violência contra a pessoa. De acordo com esse dispositivo, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva mediante violência contra a pessoa tem pena de reclusão de 3 meses a 1 ano. Durante a tentativa de fuga, os gêmeos agravam ainda mais sua conduta ao matar um dos policiais que tentavam impedi-los, provocando um pânico e fazendo com que os demais agentes recuassem para salvar suas próprias vidas. Esse ato configura o crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, que trata o homicídio cometido contra autoridades ou agentes no exercício da função. A pena para esse crime é de reclusão de 12 a 30 anos. Então, agora analisando as penas que os gêmeos Mauler poderiam pegar, nós teríamos um total de 49 anos se nós somássemos todas as penas máximas que os gêmeos cometeram. E eu acho que se não fosse o Oliver, esses dois estariam cometendo ainda mais crimes até hoje. Agora, analisando o caso do Dr. Sísmico, este costuma aparecer apenas uma vez a cada temporada, mas parece que seus crimes estão ficando cada vez pior. No terceiro episódio da primeira temporada, somos apresentados a ele, que inicia sua atuação criminosa destruindo parte da cidade com o uso de equipamentos de alta potência. Eles eram opressores, racistas, escravagistas. Eu trago o novo Deus, merecedor de adoração. Curvem-se diante do Dr. Sísmico. Colocando em risco a vida de inúmeros civis. Tal conduta se enquadra no crime de atentado contra a segurança pública, artigo 250, por causar explosão e desabamento com pena de reclusão de 3 a 6 anos. Este aparece novamente no segundo episódio da terceira temporada, agora comandando novas criaturas, porém causando diversas destruições novamente. Que este falo obsceno foi construído? Ele perguntou, esperando uma resposta idiota. Granito roubado da terra.
ferro arrancado de suas entranhas. A reincidência em atos dessa magnitude demonstram sua contínua periculosidade e reforça o dolo em causar terror coletivo e danos a patrimônios públicos. Novamente, sua conduta se enquadra no artigo 250 com pena de 3 a 6 anos, podendo ser majorada diante da repetição e do uso de meios potencialmente letais. Não tá destruído. Eu posso tentar puxar de volta pra, sabe... Não faça isso. Agora, no início da terceira temporada, vimos o Dr. Sísmico retornar mais uma vez à cena de crimes, agora protagonizando uma fuga da prisão. Mas que porra é essa? O que por si só já sabemos que isso configura um crime, o crime de evasão mediante violência contra a pessoa, previsto no artigo 352 do Código Penal, com pena de reclusão de 3 meses a 1 ano. Mas a situação piora quando ele sequestra todos os heróis. Com a confirmação de que houve sequestro, os atos de Dr. Sísmico assumem uma dimensão ainda mais grave. O crime de sequestro, previsto no artigo 148 do Código Penal, tem pena de reclusão de 2 a 5 anos. Observação importantíssima: como o sequestro foi praticado contra 23 heróis, cada vítima configura um crime autônomo, ou seja, as penas somam individualmente. Considerando a pena máxima de 5 anos por vítima, ao multiplicarmos esse valor pelos 23 heróis sequestrados, chegamos a um total de até 115 anos de reclusão. E se tudo isso não fosse bastante, quando Mark chega para libertar os heróis, Dr. Sísmico mostra mais uma vez uma completa indiferença à vida humana ao ordenar que suas criaturas matassem o jovem herói. Essa atitude se enquadra como tentativa de homicídio prevista no artigo 121, com pena de reclusão de 6 meses a 20 anos. Agora, se analisarmos as penas máximas do Dr. Sísmico, nós teremos uma pena máxima de 150 anos. Isso porque nós estamos considerando que houve pelo menos 25 sequestrados. Não Zé Ninguém como o Dr. Sísmico faz uma coisa assim. Morra como herói ou viva até se tornar um vilão. Não há frase melhor que esta para definir o Engstrom. Este que se propôs a fazer o bem e ajudar a humanidade tomou rumos controversos ao ter seu corpo deformado e descobrir todas as barbaridades que Mark fez em outras dimensões. A justiça vai chegar para vocês. Pelos amigos que nós perdemos, pela sua crueldade, por todas as famílias que vocês destruíram, saibam que vocês vão colher o que vocês... Agora, este é um criminoso de carteirinha com diversos crimes em sua conta. Em um dos episódios, vemos os gêmeos Mauler presos, e em sequência um portal é aberto por Engstrom e estes conseguem escapar da prisão por este portal. Vocês não vão sair daqui. Foi você? Claro, eu tô cagando portais agora. Você não sabia, não? Diante dessa cena, é possível identificar claramente o crime de favorecimento à fuga, previsto no artigo 351 do Código Penal, que trata daquele que auxilia alguém a evadir-se da prisão. Engstrom, ao abrir o portal e permitir que os gêmeos Mauler escapem, incorre diretamente nesse delito. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 2 anos. Ao retirar os gêmeos de lá, Engstrom insinua que caso os gêmeos não o ajude, ele irá deixá-los no meio do nada em um local totalmente desconhecido. Então... Olha, eu não posso forçá-los a me ajudar. Mas com certeza vou deixá-los aqui para sempre, caso contrário. Ou então num lugar pior. Além do favorecimento à fuga, a conduta dele ganha contornos ainda mais graves ao usar a ameaça velada para coagir os gêmeos Mauler. Ao insinuar que os abandonaria em um local totalmente remoto caso não ajudassem, ele pratica o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. Esse artigo pune quem sem autorização legal constrange alguém a fazer o que a lei não obriga ou deixa de fazer o que ela permite, mediante violência ou grave ameaça. Exatamente o que aconteceu aqui. Então a pena prevista para esse caso é de detenção de 3 meses a 1 ano. Oi, mãe. Olá, Mark. Quando você vem pra casa? Passado um tempo, Engstrom volta a aparecer, porém agora fazendo a mãe e o irmão de Mark de reféns. Quando a gente se conheceu, você ainda não tinha feito isso comigo. Meu Deus, você é aquele cara.
O reaparecimento dele eleva ainda mais a gravidade dos seus atos. Ao fazer a mãe e o irmão de Mark reféns, ele comete o crime de sequestro ou cárcere privado, tipificado no artigo 148 do Código Penal. Esse crime consiste em privar alguém da sua liberdade, ainda que por um curto período, e tem pena prevista de reclusão de 1 a 3 anos. Vale ressaltar que aqui Oliver ainda é apenas um bebê, então a pena nesse caso seria de 2 a 5 anos pelo sequestro de criança. A violência de Engstrom atinge um novo patamar ao agredir fisicamente a mãe de Mark, resultando na fratura de seu braço. Eu não sou o vilão! Eu tô tentando salvar o mundo! Tal conduta configura o crime de lesão corporal grave previsto no artigo 129 do Código Penal, que abrange casos em que a agressão resulta em debilidade permanente do membro, sentido ou função, como é o caso da fratura de um braço. A pena para essa infração é de reclusão de 1 a 5 anos. Também vemos que Engstrom coloca a vida de Oliver em risco, lembrando que aqui ele é apenas um bebê. Então, ao colocar a vida dele em risco, Engstrom concorre no crime de exposição a perigo, especialmente contra a criança, resultando em uma situação de total vulnerabilidade. Tal conduta pode ser enquadrada no artigo 132, que trata de expor a vida ou a saúde de outrem em perigo direto ou iminente, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse ponto, Engstrom revela de forma explícita sua intenção homicida ao tentar matar Mark por enforcamento durante o confronto físico. Você achou que outra coisa, se não matar você com as minhas próprias mãos, iria me satisfazer? O ato configura a tentativa de homicídio prevista no artigo 121 do Código Penal. A tentativa ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, como a resistência da vítima ou a intervenção de terceiros. O homicídio simples tem a pena de reclusão de 6 a 20 anos e na forma tentada essa pena é reduzida de 1 a 2/3 conforme o grau da execução e da gravidade dos atos praticados. Agora, na terceira temporada, podemos ver Engstrom novamente na série. Sua aparição se dá utilizando câmeras para vigiar a vida de Mark. Ao instalar câmeras para vigiar secretamente a vida de Mark, Engstrom incorre no crime de perseguição conhecida juridicamente como stalking, previsto no artigo 147A do Código Penal. Mesmo sem um contato físico direto, o simples ato de vigiar constantemente a vítima já configura a infração, cuja pena pode chegar até 2 anos de reclusão. Mais pra frente, Engstrom reaparece, porém agora com uma horda de Marks de outra dimensão, no intuito de causar o caos. Isso vai ser fim. O retorno de Engstrom agora liderando uma horda de versões alternativas de Mark, vindo de outras dimensões com o objetivo claro de causar o caos, representa uma verdadeira escalada de seus crimes para o campo da associação criminosa e do terrorismo. De acordo com o artigo 288 do Código Penal, ao reunir 3 ou mais pessoas com o propósito de cometer crimes, configura-se o crime de associação criminosa com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ao ordenar que as versões alternativas de Mark destruam as cidades e matem pessoas ao redor do mundo, Engstrom se torna diretamente responsável por crimes contra a vida, o patrimônio público e a paz social em escala global. No âmbito do Código Penal, ele incorre no crime de homicídio múltiplo, artigo 121, com penas que variam de 6 a 20 anos por cada vítima fatal. Observação importante, assim como no caso de sequestro, quando nós falamos de homicídio, nós temos que analisar cada homicídio que houve e aplicar sua devida pena. Nesse caso aqui, nós podemos ver que pelo menos 9 pessoas foram mortas devido à ordem de Engstrom. Isso acarretaria então no máximo de 180 anos que ele poderia pegar. Outra observação importante, isso aqui é apenas o que nós podemos ver claramente na série, mas claro que devido a todas as outras destruições e pessoas provavelmente em prédios e carros, esse número seria ainda maior. Além da qualificadora por motivo torpe e meio cruel que pode levar a pena ainda para 30 anos por cada crime. Ademais, sua atuação se encaixa bem nos termos da lei do antiterrorismo, por promover o uso da violência com o objetivo de provocar e gerar terror generalizado, com penas de reclusão de 12 a 30 anos. A ordem de Engstrom para que as versões alternativas de Mark destruam cidades também se configurou o crime de dano qualificado ao patrimônio público, tipificado no artigo 163, parágrafo único do Código Penal, que trata de danos causados contra bens da União, estados, municípios e qualquer outras entidades públicas. A pena base para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa, podendo ser agravada se o dano for de grande proporção ou resultar em prejuízo significativo à coletividade, que foi o que aconteceu. Já nós temos que analisar cada dano e aplicar sua devida pena. No caso aqui nós temos pelo menos 23 patrimônios que foram danificados, ou seja, o que acarretaria numa pena máxima de até 69 anos.
Agora, se somarmos todas as penas máximas que Engstrom poderia pegar, ele ficaria preso por um total de 286 anos. Isso tudo contando que ele tem pelo menos 9 homicídios na conta e 23 destruições ao patrimônio. E por fim, um dos mais, se não o mais esperado Viltrumita, Conquista mostrou por que é um dos mais temidos guerreiros. Eu sou o Conquista. Eu sou a última chance para você cumprir o seu dever. Seu tempo na Terra foi até que curto, porém seu estrago foi gigantesco. Conquista apareceu brevemente ao final da terceira temporada, porém foi contado um pouco de sua história e vimos que os Viltrumistas dizimaram grande parte do seu próprio povo, sendo Conquista um dos principais guerreiros responsáveis. No fim, só metade da nossa população sobreviveu, mas os que se ergueram das cinzas eram implacáveis. No caso de genocídio praticado sob a jurisdição nacional, a responsabilização seguiria as penas previstas no Código Penal em leis específicas, como a Lei nº 2889 de 56, que trata o crime de genocídio no Brasil. Essa lei estabelece que para cada ato genocida, como matar membros de um grupo, causar danos graves, submeter às condições humanas e etc., aplica-se a pena correspondente ao crime cometido. Então, nesse caso, os múltiplos homicídios qualificados, cada um com pena de 12 a 30 anos, o réu poderia ser condenado por cada vítima individualmente. Ao chegar na Terra e enfrentar Mark, Conquista afirma que caso Mark não obedeça ao pedido do Império, eles destruiriam a Terra. Quando eu acabar com você, eu vou matar todos os outros. Então, ao ameaçar destruir a Terra caso Mark não obedeça ao Império, Conquista comete o crime de coação grave, previsto no artigo 146 do Código Penal, com pena de 1 a 4 anos. A ameaça de aniquilar bilhões de vidas pode ser enquadrada como tentativa de genocídio, crime punido com prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional, além de se configurar como terrorismo e crime contra a humanidade, ambos com penas que variam de 12 a 30 anos de reclusão ou mais, dependendo da jurisdição e da escala do dano. Durante sua luta contra Mark, Conquista destrói grande parte da cidade, o que configura o crime de destruição de patrimônio público e privado em larga escala. Pelo Código Penal, a destruição de dano a patrimônio pode ser enquadrada no artigo 163 e 165 com pena de detenção de 6 meses a 3 anos agravada pela extensão do dano. Como nós vimos no caso de Engstrom, quando nós falamos de dano qualificado, nós temos que analisar cada patrimônio que foi danificado e aplicar a sua pena. Nesse caso aqui, podemos ver que no mínimo 17 patrimônios foram danificados, e isso acarretaria para a Conquista uma grave pena de pelo menos 51 anos de cadeia. E vale lembrar que aqui no Brasil, a pena máxima que alguém pode ficar preso é de 40 anos. No momento em que Oliver surge para ajudar Mark, a reação de Conquista ao tentar matar o garoto, mesmo ciente de que ele se trata apenas de uma criança, revela uma conduta ainda mais brutal, que se agrava significativamente suas responsabilidades criminais. Essa ação caracteriza a tentativa de homicídio qualificado prevista no artigo 121 do Código Penal, por se tratar de uma vítima menor de 14 anos, o que eleva a pena para até 30 anos. No decorrer da luta, vemos que mais mortes acontecem e Conquista é responsável por elas. À medida que a luta avança, mais e mais mortes ocorrem pelas mãos de consequências diretas de suas ações. Ele se torna então responsável por múltiplos homicídios previstos no artigo 121 do Código Penal. Quando há várias vítimas, cada morte se configura um crime distinto, com penas que podem chegar até 30 anos por cada homicídio qualificado, especialmente se praticado com crueldade ou sem chance de defesa para as vítimas. Somadas, essas penas podem passar facilmente o limite legal de cumprimento, sendo considerada uma pena máxima de 40 anos aqui no Brasil. Como nos outros casos que vimos, devemos aplicar a pena de homicídio para cada morte que acontecer. Ou seja, nós podemos contar aqui pelo menos 34 homicídios que Conquista praticou. Isso não levando em conta todas as destruições de prédios e carros que nós tivemos em outros momentos. E claro que não poderíamos deixar de fora a tentativa de assassinato de Ivy Atômica. Você é tão linda. Que desperdício. Que adiciona ainda mais um grave crime a seu histórico de conquista. A tentativa de homicídio, especialmente contra alguém que estava tentando proteger civis, se enquadra no artigo 121 do Código Penal, que pode chegar até 20 anos, mesmo que o crime não se consuma como homicídio efetivo. E agora, analisando a pena máxima que Conquista ia conseguir obter, nós temos um total de 1.147 anos. Isso porque nós estamos considerando que ele tem pelo menos 17 danos qualificados na conta, 2 tentativas de homicídio e 34 homicídios efetivos.
Esses foram alguns dos principais crimes cometidos pelos vilões de Invencível. Como deu pra ver, a série não tem medo de mostrar até onde esses personagens podem ir, e muitas vezes as consequências são bem mais reais do que outras histórias de super-heróis. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder mais conteúdos, e comenta aí embaixo qual vilão você acha mais perigoso ou cruel.